Filmes de terror existem aos montes, sobre espíritos malignos, forças sobrenaturais, exorcismo, mas o problema é quando esse flerte com o desconhecido ultrapassa os limites da ficção e atinge o outro lado. Um exemplo disso é o filme Poltergeist, que tem até uma maldição própria por conta de vários acontecimentos macabros que aconteceram ao redor dos filmes da série durante a década de 80 e além. Alguns teóricos da conspiração acreditam que existem maldições alastradas em muitos filmes, e olha, alguns desses nem mesmo são de terror. Como você vai ver, algumas histórias são mesmo bem esquisitas. Aproveitando essa semana de Halloween, eu pergunto pra você, será que existem filmes amaldiçoados? É isso que vamos investigar neste Mitos do Pop. Bom, a ideia aqui é apresentar 7 filmes que tiveram problemas graves fora das câmeras. Por que 7? Porque é um número perfeito e também porque um top 7 soa muito bem. Então, começando a contagem regressiva, aqui está o 7º lugar. Em A Profecia, filme de 1976, um diplomata norte-americano esconde de sua esposa que o bebê do casal havia nascido morto. Por isso, ele adota um recém-nascido cuja origem é desconhecida, mas mal sabe ele que a criança adotada é o anticristo em pessoa. Que maridão, hein? Bom, a situação não foi muito mais leve nos bastidores da produção. Por exemplo, o avião em que se encontrava a equipe do filme foi atingido por um raio, e isso matou um dos produtores. Antes do início das filmagens, o filho do ator Gregory Peck se suicidou, e o próprio Peck quase embarcou em um avião que acabou caindo. Calma, não termina aí não, porque o John Richardson, o diretor de efeitos especiais, e sua assistente Liz Moore foram vítimas de um grave acidente de carro que acabou matando a Liz. Ou seja, A Profecia sempre foi considerado um dos filmes mais deprê de todos os tempos, e agora você entende o porquê. Bad vibe? Imagina! Outra história sinistra, estrelado pelo filho do Satã, é o clássico O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. Nesse filme, Mia Farrow interpreta uma jovem apaixonada que se muda para um apartamento com seu namorado. Que o lugar era meio esquisito, eles já sabiam, porque o que não faltou foi aviso sobre uma energia meio estranha que pairava no local. Mas o que ela não esperava era dar à luz ao anticristo. É você, Satanás! E a pior parte é que o marido dela tem culpa nessa história. É muito boy lixo no cinema. Dizem as más línguas que o William Castle, o produtor do filme, recebeu uma carta logo após o lançamento, em que ele foi xingado de tudo quanto é nome. Além de ser chamado de adorador do satanismo e de bruxaria, e com os desejos sinceros de que ele apodreça lentamente com uma longa e dolorosa doença que ele causou a si mesmo. Bom, adivinha só, um pouco depois disso, o produtor passou mal, precisou de uma cirurgia de emergência e acabou voltando ao hospital outras vezes durante meses. Em uma dessas internações, dizem que ele chegou a gritar uma frase bem estranha. Rosemary, pelo amor de Deus, largue a faca! Credo. Se você acha que acabou, tem mais. Alguns conspiradores acreditam que o Anton LaVey, o fundador da chamada Igreja do Satã, assistiu O Bebê de Rosemary no dia da estreia. Exatamente um ano depois, a atriz Sharon Tate, que era a esposa do Roman Polanski, foi assassinada por integrantes da família Manson. E uma dessas pessoas era uma amiga do Anton LaVey chamada Susan Atkins. I'm in the movie. You're in this? That's me. Bom, o 5º filme da lista não fala sobre espíritos, possessões e muito menos o anticristo. Pelo contrário, ele traz uma linda história de aventura com sapatinhos vermelhos, bruxas boas e um final muito feliz. Quer dizer, não tão feliz assim. É claro que O Mágico de Oz é um dos filmes mais amados de todos os tempos, mas tem quem diga que coisas bem estranhas aconteceram durante as filmagens. Além do pobre cachorrinho Totó ter quebrado uma patinha, o ator que faria o papel do Homem de Lata precisou ser substituído devido a uma infecção nos pulmões causada pela maquiagem à base de alumínio. Bom, e se tudo isso parece coisas que acontecem, os fatos seguintes não são assim tão simples. Após as filmagens, o Frank Morgan, o ator que interpreta o Mágico de Oz, sofreu um acidente de carro que matou o motorista e causou danos permanentes à sua esposa. Isso sem contar que a estrela do filme, a Judy Garland, enfrentou uma vida toda complicada e acabou morrendo de overdose 30 anos depois. Se você está firme e forte, com coragem de ver as próximas histórias, aproveite e deixe seu like. Se você viu Invocação do Mal e sentiu muito medo, saiba que não é o único, porque a equipe de produção do filme também passou por momentos arrepiantes. Tem relatos que contam que algumas pessoas sentiam tremores e enjoos durante as filmagens. Outras contaram que se sentiam observadas e algumas chegaram até a ir para o hospital. Inclusive, a protagonista do filme, a atriz Vera Farmiga, se recusava a levar o roteiro para casa e disse que encontrou arranhões na capa de seu laptop depois de um dia de trabalho.
Olha aí, diretor, não dá nem pra brincar com essas coisas. Não, assim não dá, né, gente? O filme O Corvo possui diversas histórias esquisitas, entre elas uma que é constante objeto de teorias da conspiração até hoje: a morte inexplicável de Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Eu já analisei esse caso aqui mesmo no Mitos do Pop, então se você quiser assistir para entender tudo, é só clicar aqui em cima, mas espera o vídeo terminar. Mas não foi só isso. Logo antes do início das filmagens, a esposa de um dos roteiristas morreu. E depois disso, mais catástrofes rolaram no set, que, por acaso, foi todo destruído por uma tempestade. Membros da equipe foram eletrocutados, alguns foram perfurados por chaves de fenda e caminhões pegaram fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Todos esses acontecimentos foram investigados, porém nenhum ganhou uma explicação. Assim como a morte de Brandon Lee, que até hoje muitos acreditam que teve a ver com uma maldição. Ficou frio no estúdio de repente? Alguém mexeu no ar-condicionado? O próximo filme traz um dado realmente assustador. Mais de 90 dos 220 membros da equipe de produção sofreram de câncer. Pois é, há quem diga que isso só pode ser uma grande maldição em torno de Sangue de Bárbaros, do diretor Dick Powell. Na verdade, tudo pareceu ter sido uma negligência dos produtores, que escolheram como local para as 13 semanas de filmagens a cidade de Snow Canyon, em Utah, que por sua vez era muito próxima a Yucca Flats, em Nevada, onde o governo dos Estados Unidos havia testado mais de 11 bombas atômicas. Ou seja, toda a equipe ficou sujeita à exposição de restos nucleares. E nos anos seguintes, algumas pessoas ficaram doentes e morreram de câncer, como os protagonistas John Wayne e Susan Hayward, além do próprio diretor Dick Powell. Chegamos ao número 1 do top 7 filmes amaldiçoados. Será que você adivinha qual é? Faça a sua aposta aí nos comentários que eu te espero. Bom, vamos lá. Que rufem os tambores. É claro que o clássico do terror Poltergeist, O Fenômeno, não poderia ficar de fora dessa lista. Afinal, como eu falei no início do vídeo, o filme possui uma maldição para chamar de sua. É a tal da Maldição Poltergeist. Bom, para quem não sabe, no filme, espíritos malignos assombram uma família por meio dos eletrodomésticos da casa. Até aí, tudo bem. O problema foram as coisas fora do comum que ocorreram depois. 4 atores morreram durante os lançamentos dos 3 filmes, e nem todos em circunstâncias normais. Uma delas, inclusive, foi a protagonista Heather O'Rourke, a menina loirinha que tinha apenas 6 anos quando estreou no papel de Caroline. Ela tinha uma saúde problemática e morreu durante uma cirurgia de desobstrução do intestino antes do lançamento de Poltergeist 3. Entretanto, houve quem conseguisse contrariar essa maldição. Em 1992, o ator Richard Lawson, que interpretou o Ryan no primeiro filme, sobreviveu a um acidente de avião que matou 27 pessoas. Claro que muita gente pode dizer que esses fatos são acasos do destino. Porém, os teóricos da conspiração sempre estão aí para dizer que nada é por acaso. Segundo se acredita, os produtores, inclusive o criador da série Poltergeist, o Steven Spielberg, fizeram uma escolha equivocada que mexeu com o mundo sobrenatural de uma forma nada bacana. Em uma cena do primeiro filme, a mãe da família, interpretada por JoBeth Williams, cai dentro de uma piscina repleta de esqueletos. Ela achou que eram esqueletos fake, de borracha ou plástico, mas foi descobrir algum tempo depois que esqueletos de borracha custavam caro demais. Então, a produção decidiu usar ossadas de verdade. Será que alguém do outro lado não gostou muito disso? Inclusive, durante as filmagens de Poltergeist 2, o Will Sampson, que é um ator de origem indígena, realizou uma espécie de exorcismo no set. E pelo que se sabe, a equipe se sentiu bem aliviada após a sessão de descarrego. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Bom, se você ainda está na dúvida sobre acreditar ou não nessa história de maldição Poltergeist, eu tenho mais um fato. Há alguns anos, um casal comprou uma boneca que pertencia à atriz Heather O'Rourke. Desde então, eles teriam sofrido várias tragédias pessoais, desde mortes até prejuízo financeiro. I will not be rich. Dizem que a boneca foi exorcizada e hoje ela repousa inofensiva em uma caixa de vidro. E se você acha que toda essa vibração pesada afetou também a nova versão de Poltergeist que foi lançada em 2015, bem,
Errou! Apesar desse novo Poltergeist não ter ido bem nas bilheterias, pelo menos o elenco pôde comemorar que a antiga maldição não chegou a atingir nenhum dos envolvidos no filme. Bom, pelo menos não até agora, né? Mas vai saber. Você confia? Bom, beleza? Vamos exorcizar esse estúdio agora. Eu tô fora. Vamos lá? Vamos lá, todo mundo? Água benta, cadê a água benta? E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos fãs de filmes de terror e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!